Bem, pessoal, hoje estou recebendo aqui a visita, como de costume, parceiros meus aqui, o pastor Emanuel Alexandre, o nobre irmão Josué e hoje aqui o nosso irmão Flávio. Flávio é um dos denunciantes também e um dos irmãos que vem efetuando aí várias denúncias contra esse sistema religioso, contra esses pastores que eu posso dizer bandidos do ponto de vista cristão, porque esses homens enganam seus fiéis, esses homens colocam uma doutrinação de pagamento de dízimo, de obrigação de pagamento de dízimo, exatamente para o enriquecimento pessoal. E Flávio, juntamente com outros irmãos, participaram de um protesto aqui no nosso agreste, e Flávio usou o megafone e fez sérias perguntas ao gestor, ao vice-gestor presidente e também ao pastor presidente sobre as questões internas da igreja, sobre situações que até hoje os membros perguntam e não tem resposta, Josué. Uma das perguntas que a gente sempre faz: pastor, quando vai iniciar a construção do megatemplo? Os irmãos estão esperando, né, Josué? Estão esperando. A gente vem debatendo esse tema, vem esgotando esse tema, e até hoje não se levantou uma pedra, Emanuel. Está lá, ocioso. No entanto, a gente percebe que continua-se ainda pedindo dinheiro, e em grande escala. A gente assistiu recentemente, no caso, a ceia, ou foi no culto das mulheres, no Congresso das Mulheres, um pastor dizer que a mulher não se contentava com 2 peixes, que seriam 2 notas de R$100. E o pastor presidente disse que a dele se contenta com a rede de peixe. Isso é uma verdade, Josué. O enriquecimento pessoal dessa família não representa 2 peixinhos, não. Representa realmente um grande volume de peixe. Isso aí, até o subconsciente, inconscientemente, Emanuel, ele falou de uma verdade. O patrimônio pessoal do pastor presidente e de sua família é algo que espanta, é algo que coloca em dúvidas tudo isso que se está fazendo. Esse dinheiro está sendo canalizado para onde? Porque, Josué, se coloca o Pix, se coloca o número de conta, e esses homens nunca cessam, Emanuel, de pedir dinheiro. É um pede que chega a dar vergonha. Esse pessoal só pensa em dinheiro, se paga tudo, se paga até a pregação, é tudo pago. Interessante, doutor Luiz Miguel, que o senhor abordou uma coisa importante na mensagem que o senhor abordou e que Josué aqui anteriormente tinha falado. Quando ele fala na Rede Grande e se reporta a irmã Judite Alves, eu posso me lembrar de quando eu trabalhava lá no Tempo Central, que dirigia para a irmã Judite também, para as diretoras, que quando as irmãs do Círculo de Oração, elas enviavam aqueles presentes, não é? As cestas bonitas de frutas, e elas chegavam ao Templo Central, geralmente no final do expediente, que eu ia entregá-la, aí ela dizia: só foi isso que eles mandaram, que elas mandaram? Só fruta, e lá na minha casa é uma ceasa. Quer dizer, ela não ficava feliz com aquele simbolismo, porque na realidade, na nossa cultura assembleana, quando um membro entrega um presente, uma gravata, eu posso ter 1000 gravatas, mas na questão ética eu tenho que louvar a Deus pela aquela boa vontade daquele simples irmão, que às vezes é uma empregada doméstica, às vezes é uma lavadeira, mas quando ela dá aquela gravata, ela dá com uma importância muito grande. Não é o valor, é a atitude simbólica, é a expressão de boa vontade, aquilo que aconteceu, que quando aquela viúva foi entregar a oferta, Jesus não estava preocupado com a grande quantidade, mas foi com como ela entregou aquela oferta. Então, daí naqueles anos que eu trabalhei lá, eu percebi que
as irmãs do Círculo de Oração, doutor Miguel, o senhor abordou esse assunto, isso é muito bom, para que as ouvintes, essas irmãs do Congresso de Mulheres que vão ali entregar o dinheiro do esposo, do trabalho, do suor do marido, para Judite fazer aquelas modificações no seu rosto, né? Aquelas coisas que ela faz no corpo dela, que antigamente na Assembleia de Deus era pecado, vaidade, mas se gasta mais de 100 mil reais naquele corpo da irmã Judite Alves, no rosto, botox, plástica, lábio, óleos, essas coisas todas, esticando a pele, pintando, que isso nunca se viu na Assembleia de Deus, né? E o pior que é uma contradição, né, José? Porque quando Ailton assumiu, dizia que nós vamos resgatar o tempo do pastor Zé Amaro. No tempo do pastor Zé Amaro, as irmãs não colocavam nem pó no rosto, que era pecado. Só fazia pentear o cabelo e colocar uma sedazinha para poder melhorar. Quer dizer, aí a irmã Judite, que é oriunda de José Leôncio da Silva, irmã Maria, com essa vaidade toda, com o dinheiro das irmãs. Porque esses congressos não são congressos espirituais, são movimentos para arrecadar dinheiro. Meu irmão, você agora falou, assim, né? Eu vou falar pouco porque eu vou querer escutar vocês aí, eu vou me conter. Mas assim, é impossível eu ficar calado. A logística que envolve, né, toda essa coisa para montar cenário, trazer as irmãs de todos os confins desse estado, né, de outros estados, toda uma organização tremenda. Ali vai gasto, vai tempo, vai o gasto emocional para passarem 3 dias. E o resumo espiritual, uns cultos vazios, sem revelação, sem inspiração, as pregações, um esforço tremendo. Esse povo, aí eu pergunto, esse povo não está vendo isso não, Essa ausência da confirmação, meu irmão, de Deus, da aprovação desse trabalho. Não, e um minutinho só, irmão Josué, e sem dizer que os cultos dentro da IADPE, eles se tornaram antropocêntricos. Também. Não é culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro. Não, Cristo é o nosso Salvador e que é utilizado justamente, como foi falado aqui, da forma para se arrecadar, né? De se impor através, justamente usando as pregações, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o bom obreiro, ele maneja bem a palavra da verdade. É o que nós não vemos mais nos dias de hoje, principalmente lá dentro da IADPE. Eles sabem muito bem manobrar a palavra da verdade. Não, manobrar sim. Eles sabem fazer manobra, sabem pedir. Eu estava vendo o irmão Manuel Alexandre falando aí sobre a gravata, né? Eu trabalhei no comércio e eu inaugurei o shopping Guararapes, né? Dia 29/11, às 11 horas de 1993. E lá naquela ocasião ali, eu tinha um amigo meu que trabalhava em uma das lojas ali. Quando o gestor, na época, quando ele assumiu em 98, né, quando ele assumiu a presidência da igreja, ele adquiriu uma gravata naquele tempo ali no valor, naquela época, de R$180, uma gravata de seda. Há quantos anos? Há 20 e poucos anos atrás. No início ali, teu amigo meu que trabalhava no comércio foi uma venda para ele bem expressiva naquele tempo ali, né? É complicado. E hoje você tem lá dentro da igreja, o homem é o centro das atenções. Cristo já não é. É um culto que se dedica expressamente hoje a igreja da Assembleia de Deus, ela tem se tornado uma igreja idólatra. Está caminhando, eu estava vendo agora um vídeo recentemente, para se tornar quase que uma seita. Eu sou da época da Assembleia de Deus, fiz parte 41 anos na Assembleia de Deus em Abreu Lima, e eu sou dessa época. Ali eu ainda muito jovem, e eu presenciei muitas vezes como pastor Pedro Lins, pastor Francisco Olímpio, que foi deputado federal, né, da cidade de Toritama, e que iam pregar lá no estudo, na EBD, na Escola Bíblica de Obreiros. Eu participei muito em Abreu Lima. Era uma coisa muito, muito assim, havia união. Havia comunhão. Exatamente, havia comunhão, havia união entre os irmãos. Salmo 133 era pregada à íntegra mesmo e vivida entre os irmãos.
quando ele assume, ele quebra esse laço. É o que diz a palavra de Deus. Não remova os marcos antigos que estabeleceram os teus pais. Era aquilo que, com todo respeito, porque a culpa de tudo isso que está acontecendo aqui foi do Dr. Luiz Miguel, que fomentou essa discussão do sagrado e o profano. O que o Dr. Miguel falou foi sobre essa questão de sagrado e profano. Quando uma coisa é sagrada, que o irmão falou muito bem, em Abreu e Lima, quando o pastor Zé Lôncio mandava um presbítero, que eu poderia até ter ido em algumas ocasiões, para o pastor Zé Lôncio não tem problema. Ele diz assim, vá lá me representar. Então, se foi o Eurico, não é? Ou o Olímpio, Francisco Olímpio, então não era o homem que eles iam agradar. Eles iam lá humildemente, né, Josué? Que era uma cultura que Josué também conheceu muito de perto a cultura de Abreu e Lima. Aquele homem ia representando o pastor e na hora que ele recebia a oportunidade, ele deixava o Espírito Santo de Deus trabalhar. Você colocou o irmão foi muito feliz, porque o irmão colocou o ponto, o tópico frasal de toda a discussão nossa aqui, que é o Espírito Santo, no sentido do culto sagrado. O senhor falou uma coisa que eu até, teve um momento que eu me senti aqui como se eu estivesse me elevando, e sentindo a presença de Deus. Quem diz que todo o nosso encontro é revoltoso, não. Nosso encontro também não é de uma santificação de chamada puritanismo que aconteceu no século XIX na cristandade. Não. O que nós estamos trabalhando aqui é o resgate dos valores, o que você tocou, os marcos antigos. Eles não podem ser retirados. Que eu acho que é isso que você acabou de falar. Isso é sagrado. Eu peço desculpa eu ter lhe interrompido, mas o irmão tocou no assunto muito importante, doutor Miguel, porque o senhor provoca a gente com essa questão de reunião de dinheiro, então o senhor está dizendo o seguinte, não são mais reuniões espirituais. Há muito tempo que deixou, há muito tempo, cortando um pouquinho a fala de Flávio, a nossa igreja, no caso eu posso dizer isso porque meus avós já pertenciam à Assembleia de Deus lá na cidade de Vitória. Então eu conheço a história da Assembleia de Deus de uma forma que outras pessoas não conhecem, no caso os marcos que você falou. Hoje você vê uma igreja totalmente diferente, totalmente dissociada daquilo que Joel Carlson pregou. Eu diria até que desviada, né? Eu não sei se é uma palavra muito forte dizer isso, mas é uma palavra. Mas é isso mesmo. Se desviou dos princípios. Completamente, Flávio, completamente, porque a gente sempre manteve, inclusive eu posso até confessar aqui, eu agi errado muitas vezes, porque eu já aprendi errado. Como? Só o pessoal da Assembleia de Deus vai para o céu. Eu pregava isso. Eu não vou mentir, eu pregava isso. Quando eu descobri a verdade, eu deixei isso de lado. Eu não sou melhor do que ninguém. Você vê a situação hoje, tem irmãos que não dão a paz aos da desse área de Abreu e Lima. Peraí, rapaz. Hein, Manuel? E ainda hoje, né? Ainda hoje, quer dizer que se consideram acima dos outros. Se um membro se considera assim, imagina o pastor presidente, que é dele que origina todo esse entendimento de guerra entre os irmãos, de querer, onde abre uma igreja, ele abre outra para competir. Onde é que está aí os princípios que Jesus mandou a gente seguir? Agora